Olá, boa noite! Hoje é quarta-feira, 28 de Tishrei de 5778. Veja no mosaico, dica de saúde do Einstein, a evolução da música judaica ao longo dos séculos, a Conib conta e muito mais. No oferecimento do nosso querido Clube A Hebraica, vamos às notícias e comentários da semana com Rony Gottlieb. Vai lá, Rony! O ministro da Saúde de Israel, Yaakov Litzman, pediu, alguns dias atrás, no parlamento, que a empresa farmacêutica israelense Biogen abaixe radicalmente o preço do remédio Spinraza, conhecido por melhorar a qualidade de vida das 80 crianças israelenses que são portadoras de uma doença muito rara, conhecida como atrofia muscular genética, cuja característica é a perda dos neurônios que comandam os músculos e a subsequente perda do funcionamento dos músculos. A discussão, na verdade, era se o Spinraza faria ou não parte da cesta de remédios que o governo ia subsidiar ou simplesmente fornecer ao cidadão israelense. E como os recursos são sempre limitados, o ministro disse: eu não sei se a recomendação vai ser de incluir esse remédio na cesta, mas se for, a Biogen, que é o nome do laboratório, vai ter que cortar muito os seus preços. Para vocês terem uma ideia, uma dose desse remédio custa mais de 350 mil reais. O governo israelense mandou fazer vacinas antigripe para imunizar sua população inteira, todas as pessoas com mais de 6 meses de idade. E a vacinação já começou. Essa campanha, a primeira que o país organiza, explica que quanto antes você é vacinado, antes do inverno, maior o efeito da vacina, já que ela demora semanas para desenvolver totalmente seus anticorpos. Agora ouça isso. Ao mesmo tempo que a vacinação tinha começado em Israel, saiu publicado um estudo de uma universidade inglesa que mostra que o seu humor se reflete na eficácia da vacina. É isso mesmo. Se você tomar a vacina mal-humorado, os seus níveis de anticorpos podem ser de 8% a 14% mais baixos, especialmente entre adultos. Então lembre-se, na próxima vacinação, vá ao posto de saúde pronto para sorrir e contar piadas. Finalmente, a startup israelense Magenta levantou 15 milhões de dólares para continuar a desenvolver um dispositivo que pode evitar paradas cardíacas ao melhorar o fluxo de sangue. Sua instalação é muito menos invasiva que uma cirurgia de coração. No Mosaico Online de hoje, você conhece um pouco da cidade litorânea de Cesareia, que une o romantismo e a história no norte de Israel. Hi, I'm Grace. I'm from Sydney. Yay, Sydney! Come to Caesarea because it's just beautiful. It has history, it has romance, it has culture, it has everything that you would want. You can find everything in one place. You can find the beach, you can find your luxury spa, a wonderful chef restaurant. We love the bread, we love the olives, we love the cheese. All this makes it a very exclusive golf destination. I feel like, wow, I'm a part of history. It's just amazing to me how this was all built. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança. Anuncie na revista mais lida da comunidade, Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. Israel é um destino muito procurado para quem quer fazer trilhas a pé. E cruzar o país inteiro caminhando fica mais fácil com a ajuda dos chamados Anjos das Trilhas. Alguns cidadãos hospitaleiros que oferecem suas casas para as pessoas que participam dessa aventura. Vamos conhecer! The Israel National Trail, it's a life-changing experience. For such a small country, it has the most diverse landscape, I think, of any other place in the world. So you kind of don't really know what to expect. Every day is amazing in its own. You meet new people and you bond, you make friends. Great fun. I'm Runit, this is Dani, and we are both trail angels. We started hosting more than 12 years ago, and we are still doing it till now, and we love it. Hello, my name is Ariel. I live in Moeshav, Gimzu. We have a special place only for visitors. It's very nice to host people and talking together, drink together coffee or tea, and we're really happy to do it. The people that come are coming from all over the world. People from Hawaii, France, England, New Zealand, and even from Israel. The special thing about Trail Angels is that it's not just a place to stay and it's not just a convenience. It's really a part of the trail. You meet special people and they give you a shower, a room, meals, and a loving place to come to. Fique agora com mais um A Conib Conta, com seu presidente, Dr. Fernando Lotenberg. Amigos do Mosaico, é com prazer que nós temos novamente a presença de uma visita constante, mensal, aqui na nossa casa, que é o Dr. Fernando Lotenberg, o presidente da Conib. Fernando, entre tantas coisas que a Conib faz, a Conib também edita cadernos, trazendo pensadores, divulgando ideias. Esse último caderno, ele fala sobre intolerância. E eu vou aproveitar a deixa para lembrar que a Conib foi responsável por colocar toda a engrenagem em andamento para que o Brasil tivesse uma lei antiterrorismo. Pode parecer esquisito que com tanta história, com tanta notícia de terror no mundo, no Brasil nós não tínhamos nem legislação específica a respeito. Como é que isso está andando? Isso já deu frutos, vamos dizer assim. O fato de nós termos uma lei antiterrorismo, o fato da Conib estar de olho na intolerância, na necessidade de nós nos entendermos melhor, sem violência, está funcionando? Eu acredito que sim. Os cadernos Conib são editados anualmente, sempre, como você falou, com um tema. Já tivemos sobre meio ambiente, sobre democracia, sobre educação, e agora a questão da intolerância e o combate à intolerância, como ele se dá. E os artigos que constam desses cadernos, recomendo que todos leiam, estão muito ligados à nossa prática, ou seja, não é apenas um exercício intelectual que tem o seu valor, mas também estão ligados às coisas que nós fazemos. Então, o diálogo interreligioso que o rabino Michel Schlesinger conduz com católicos, com evangélicos e agora também com muçulmanos, né? É uma dimensão disso. A questão dos refugiados, né? Existem iniciativas de entidades da comunidade para se aproximar e ajudar essas pessoas que chegam hoje ao Brasil com grande dificuldade, como os nossos pais e avós chegaram
há algum tempo atrás, e ao mesmo tempo, uma coisa não está dissociada da outra, é também o combate aos intolerantes que procuram usar meios violentos. Uma coisa não está dissociada da outra. Sem ingenuidade, né? Sem esquecer os reais perigos, que a nossa prioridade número 1, né? Para que não fique dúvidas, é a segurança da comunidade judaica no Brasil, nós fizemos um movimento bastante forte para que fosse aprovada, de fato, uma nova lei antiterror. Existia sim uma legislação, mas era uma legislação da época do regime militar, era a Lei de Segurança Nacional, que já tinha ficado defasada, que não tinha mais sentido ser aplicada, e foi uma luta muito grande para ter essa legislação aprovada, porque aí sim houve um debate grande na sociedade, muita gente se opôs, dizendo que era uma lei antidemocrática, que a lei serviria para sancionar manifestações ou movimentos sociais, e não tem nada disso, né? Claro que o mundo mudou, o mundo tem se tornado um lugar mais perigoso, que esses intolerantes armados estão aí para atingir alvos civis, pessoas desprotegidas, entre as quais, muito provavelmente, a comunidade judaica brasileira. Então, a partir da aprovação dessa lei, você teve várias ações da Polícia Federal durante as Olimpíadas que garantiram, felizmente, que não houvesse nenhum incidente, e a prisão de 8 pessoas em alguns estados do Brasil que estavam se preparando para cometer atos terroristas. Então, por mais que não seja gente sofisticada ou dotada com armamento de última geração, é falsa a visão de que por isso eles não deveriam ser sancionados. São justamente essas pessoas que pegam um caminhão em Nice e atropelam 20 ou 40, ou em Berlim, ou em Estocolmo, ou saem esfaqueando, ou em Tel Aviv e Jerusalém. Não são grandes estrategistas ou pessoas com muitos recursos materiais. Então, essas pessoas foram presas. Recentemente, o juiz de primeira instância deu uma sentença bastante dura, condenando essas pessoas, e nós sabemos que entre os alvos que eles estavam mirando, estavam alvos da comunidade judaica brasileira. Então, essas pessoas estão fora de risco, ou seja, estão guardadas nessas prisões e devem ali permanecer para pagar pelos seus crimes. E claro que uma lei, você só vai saber de fato se ela é efetiva ou não na medida que ela vem sendo aplicada. Até agora a gente acha que sim, ela teve frutos positivos, não foi aplicada para coisas que ela não deve ser aplicada e a nossa segurança aumentou. Se a gente usar o histórico brasileiro, a gente pode dizer que essa é uma lei que pegou? Acho que sim, está pegando, né? Começou a pegar. Acho que os juízes, promotores, polícia, quer dizer, nos nossos contatos também com as autoridades policiais, elas dizem que ela é uma lei razoável, que é possível se trabalhar com ela, porque as pessoas às vezes têm uma imagem, falam assim, lei assim, é o juiz que dá a sentença, que condena e tal. Antes disso, e ainda mais nesse tipo de atividade, a lei é muito importante para as autoridades policiais poderem perseguir, ficar atentas aos sinais e fazer prisões antes que os fatos aconteçam. Okay. Então, para isso, essa aplicação cautelar da lei, ela já está servindo. Interessante, né? A gente nem estava por dentro, já tem os primeiros condenados de uma lei, a lei antiterrorismo, que a CONIB ajudou a escrever e ajudou a aprovar. Fernando, muito obrigado pela sua visita, pela ajuda que você dá em informar os nossos telespectadores. Venho aqui com muito prazer e sempre que convidado, retorno. Muito bem. Nós voltamos já já. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. A Hevra Kadisha se preocupa em atender a comunidade hoje e deixá-la tranquila daqui para frente. Assim, todas as obras e trabalhos de manutenção têm um olho no presente e outro no futuro. Em outras palavras, Ledor Vador. E o resultado é visível. Nossos cemitérios estão entre os mais bem cuidados do mundo.
Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Já que estamos no mês da campanha Outubro Rosa, na Dica de Saúde do Einstein de hoje, o mastologista Dr. Silvio Bromberg fala sobre o câncer de mama. Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de mama e a prevenção. O câncer de mama é a neoplasia mais comum no universo feminino. No mundo hoje, o Brasil está muito próximo dos países de primeiro mundo, que são os países como Estados Unidos, por exemplo, que tem a maior incidência da doença. Em 2016, para vocês terem uma ideia, a gente teve 60 mil casos diagnosticados por câncer de mama. A idade mais comum do câncer de mama geralmente acomete as décadas de 50 e 60 anos de idade. Apesar de hoje a gente estar tendo casos de pessoas abaixo dos 40, mas mesmo assim ainda de maior frequência e prevalência é entre 40 e 50 anos. A gente sabe que mais ou menos 80% dos casos de câncer de mama são casos que aparecem o que a gente chama de forma esporádica, ou seja, aparecem em pessoas que não têm histórico familiar nenhum e nem antecedentes específicos e que a gente chama de risco. No entanto, 20% dos casos estão relacionados à história familiar e, eventualmente, a uma história genética e hereditária. E aí vale a ressalva para a nossa comunidade que, infelizmente, os judeus Ashkenazi, eles estão, na grande maioria, inseridos nesses 20% de maior chance de ter uma mutação ou uma herança genética vindo dos antecedentes, né? O exame preconizado para rastreamento hoje, basicamente, é a mamografia. É óbvio que, em termos de prevenção, que a gente chama de prevenção primária, uma boa alimentação, uma vida regrada com atividade física e exercícios, isso ajuda muito em muitas doenças, inclusive a diminuir o risco para o câncer de mama. Porém, a prevenção mesmo, em termos de exame, ela é feita basicamente com o exame clínico e principalmente com o exame mamográfico. Existe muita controvérsia em relação ao exame mamográfico, porque existem estudos que mostram que não tem benefício, mas quando a gente analisa a maior parte dos estudos, o que a gente vê é que tem uma redução de cerca de 25% da mortalidade para as populações que se submetem ao rastreamento periódico com mamografia. Então, o ideal é que se faça. Tem mulheres que têm medo da mamografia porque acham que a mamografia é um exame que tem muita radiação. Mas, na verdade, a mamografia ela tem uma radiação discretíssima, muito baixa, e o benefício ele é muito maior do que o risco. Qual que é o preconizado em termos de exame mamográfico? Para as pessoas que a gente chama de risco padrão, ou seja, a grande maioria da população, elas têm que fazer o exame mamográfico uma vez por ano a partir dos 40 anos de idade. E a gente sugere que se faça um exame clínico uma vez por ano também a partir dos 40 anos de idade. No entanto, para o grupo que a gente classifica como alto risco, que é aquele grupo que tem uma maior probabilidade de desenvolver a doença, não que obrigatoriamente vá, mas tem uma maior probabilidade, a gente recomenda que se faça um exame clínico cada 6 meses, uma mamografia uma vez por ano e uma ressonância magnética uma vez por ano. E só que em vez de começar aos 40, esse grupo especificamente, a gente recomenda que comece o rastreamento por volta dos 25, 30 anos de idade. Então, para aquelas pessoas que têm um histórico familiar, vale a pena conversar com um especialista. No caso, o especialista dessa doença é o mastologista. E é importante também, para saber como fazer o segmento, e é importante também lembrar que a ultrassonografia, ela não substitui a mamografia, nem eventualmente nos casos que a gente recomenda a ressonância, mas que ela é sempre pedida a critério do médico que está fazendo a avaliação local. Mas como rastreamento, o exame categoricamente número 1 ainda é a mamografia. Acho que é isso. No Pinata Música de hoje, nós temos um grupo a capela, Y-Studs, mostrando um pouco da evolução da música judaica através dos séculos. Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Sur Yeshuati,
Shabbos. Sagt nach amol und Tage nach amol, kommet alle Follow auf der Tikvatenu. Hatak Tikvat Shnot Alpayim O Shalom Aleichem Malachei Asharet Malachei El Hava Nagila Hava Nagila Hava Nagila Venismecha. Beim Bier bist du schön, please let me explain. Beim Bier bist du schön means that you're grand. Ani ma'ameh Emunah shelema Shechazarnu elayich sheni Ad libeinu tamid. Am Yisrael chai Oseh shalom bimroma Hu yaseh shalom alei V'yal kol Yisrael V'imru amen. Shalayim shel zahav V'shel nechoshet v'shel or Anu lecho shirayich Ani kinor. If I were a rich man stay with us for Shabbos Minyan Mashiach, Mashiach. Nay, nay, na, 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 nay, 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 na, 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 nay, 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 na, 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 nay, 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 na, na, na. Put on your yarmulke, it's time for Hanukkah. Oh, yavu shalom aleinu, oh, yavu shalom aleinu, oh, yavu shalom aleinu, ve'al kulam. V'yotzim Mitzara V'irvacha Yachad lev el lev Niftach b'nireh Tower שבשמיים אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו על מי להישען. זה המיטל, מספרים מילה לחיגלי נתקל נכנסתי למשחק למה המשחק אוניברסל מבינים את העניינים, מרימים את המסיבה אנשים אחד על השני בתוך הרחבה אז תרימו את הידיים אל השמיים תנו לו בכבוד, תנו לו גם בלבלי אותו כמו שבלבלת אותי חביבי השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם דאר. Na próxima sexta-feira, acenda as velas de Shabat às 18h53. Nossa sugestão de Kabbalat Shabat é no Beitel, Rua Caçapava, 105, Jardim Paulista. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Até a próxima semana. Shalom e Leitraot!